Na segunda-feira eu abri uma enquete para descobrir se nós somos fascistas. Eu quero agradecer a todos que participaram, muita gente participou da enquete, tem mais de 600 respostas aqui. E foi interessante ver o resultado, na verdade. Foi legal para conhecer um pouco vocês, porque algumas pessoas comentam aqui nos vídeos, né, participam, interagem, a gente debate, mas muita gente fica silenciosa e muita gente só assiste. Então eu sei que muitas pessoas que participaram da enquete são pessoas que às vezes têm vergonha de comentar, ou às vezes sentem que não tem nada para acrescentar, e participaram da enquete e deixaram um pouco da sua visão. Então eu quero esclarecer algumas coisas e analisar essa enquete hoje com vocês, o resultado dela. Primeira coisa, que algumas pessoas falaram assim, como é superficial as perguntas, o mundo não é tão simples assim, acho que não dá para identificar um fascista dessa maneira. Eu concordo, a intenção não foi fazer um trabalho científico aqui, não tem um método científico, não tem amostragem apropriada, não é um trabalho acadêmico que eu estou fazendo com isso, foi mais uma brincadeira mesmo. Embora todas as perguntas sejam fundadas, partam do texto do Humberto Eco que eu linkei no vídeo da quarta-feira, que eu falo sobre fascismo, então essas perguntas não surgiram do nada, surgiram da análise do Humberto Eco sobre isso, mas se você lê como elas foram elaboradas e a resposta também depois, dá pra ver que foi num tom de brincadeira de fato. Eu acho que não dá pra descobrir um fascista assim, são outros elementos também que estão presentes, os comportamentos, o modo como a pessoa se porta também para debater os seus assuntos. Então isso aqui foi mais um tom de brincadeira mesmo, e me surpreende, eu acho que até um pouco me assusta saber que teve gente que levou a sério isso, que realmente leu essas perguntas, como por exemplo, as universidades são um ninho de formação de esquerdistas, ou se os intelectuais e artistas são vagabundos, e levou a sério a pergunta como se eu realmente estivesse propondo uma pergunta relevante cientificamente. Na verdade, é uma questão de percepção, de fato, mas foi mais um tom de brincadeira mesmo, e eu acho que muita gente, boa parte das pessoas, entendeu isso e levou no tom de brincadeira, tanto que me escreveram depois por e-mail, mandando risinhos, mandando assim, que boa, não sei o quê, porque entenderam o tom de brincadeira. Uma boa parte dos brasileiros, eu acho que perdeu um pouco do senso do humor, leva tudo muito a ferro e fogo, leva tudo muito ao pé da letra e perdeu a leveza. Então as pessoas estão muito... Então tá, né? Vamos entender que é uma brincadeira e é como um quiz do Facebook. Então vamos analisar as respostas, porque eu acho que foi interessante, porque isso vai me ajudar também a planejar vídeos futuros para o canal aqui. Algumas dessas perguntas foram respostas óbvias que eu imaginava já, mas outras me surpreenderam, as respostas que foram dadas. Se eu considerar que vocês responderam sinceramente isso, tem coisas preocupantes aqui, tem coisas preocupantes. Nessa enquete, quanto mais baixa a sua nota, né, quanto mais perto de zero, nesse índice do Humberto Eco, nessas características do Humberto Eco, menos fascista você era. Então quem tirou 15 está lá no máximo das características de fascistas. Foram pouquíssimas pessoas que chegaram nessa pontuação, ninguém fez 15 pontos, eu acho que ninguém, deixa eu dar uma olhada aqui, eu acho que ninguém fez 15 pontos, ou uma pessoa fez 15 pontos, o resto, a maioria das pessoas, foram pontuações muito mais baixas. Na verdade, a vasta maioria ficou entre 0 e 4 respostas nessa enquete. Acho que mais de 50% ficou nessa faixa aí. Bem mais, eu acho, talvez até 60% a mais ficaram abaixo de 4 pontos, que eu classifiquei ali como não fascista, né, ou esquerdista total, ou liberal. Alguns ficaram na faixa dos conservadores e pouquíssimos ficaram na parte dos fascistas. Pouquíssimos mesmos, assim, acho que é uma minoria, assim, quase inacreditável. O que me dá um bom indício de quem é o público aqui, né? Eu acho que boa parte de vocês, respondendo sinceramente essas perguntas, dá pra ver que vocês são pessoas um pouquinho mais abertas, com a cabeça um pouco mais aberta, disposta a questionar muita coisa, a refletir sobre a realidade, a não aceitar respostas prontas para muitas coisas e se indagar. Isso é um ótimo sinal e eu acho que isso indica que eu estou atingindo o público que eu queria atingir. São pessoas um pouco mais abertas ao debate, ao diálogo, e que possa pensar o Brasil, a sociedade, o mundo, de uma maneira um pouco mais flexível. Vamos às perguntas individuais aqui, né? Que agora essa foi a parte que me assustou em alguns quesitos aqui. Algumas perguntas aqui, por exemplo, se os intelectuais e artistas são vagabundos, só 4,5% acha isso, e para mim é uma ótima resposta, porque os artistas intelectuais não são vagabundos. De fato, muitos deles contribuem profundamente para formar a cultura de um país, para formar a produção de conhecimento, para transformar uma sociedade. Então, não são vagabundos, e eu não acho que sejam vagabundos, nem pensar. Mas aqui, olha, na questão, a ciência também é uma forma de crença. 40% respondeu que é uma forma de crença. E para mim isso é realmente assustador, porque
Embora a ciência, como várias outras formas de conhecimento, seja convencional, né? Então a gente parte de um solo estabelecido, qual é o método científico, então a gente vai analisar a realidade, a gente vai analisar os fatos, a gente vai analisar de modo empírico a realidade e vai utilizar certos procedimentos para isso, certos tipos de investigação, certos recursos. Há uma série de procedimentos para construir um conhecimento científico, isso tanto nas ciências chamadas duras, né? Tipo a física, a química, quanto nas ciências chamadas de soft, né? Seriam macias, como a história, como a sociologia, como a psicologia. Então todas essas ciências possuem métodos, possuem convenções que foram estabelecidas ao longo da história da ciência, então permitiu que formasse um procedimento científico. Mas acho que eu vou voltar mais depois para falar mais especificamente como funciona o método científico, quais são as visões sobre isso. Mas é uma coisa óbvia para mim, assim, olha, por exemplo, existe a eletricidade. Se você enfiar o dedo na tomada, você vai levar um choque ali, você acreditando naquilo ou não. Então a ciência explica aquilo ali, explica de uma maneira convincente, racional, que faz sentido e não é uma crença. Se você jogar uma pedra de um prédio, a pedra vai cair você querendo ou não, você acreditando naquilo ali ou não. A gravidade, como essa lei, ela existe, você acreditando nisso ou não. E várias outras leis, né, termodinâmica, ou se tiver uma infecção, por exemplo, se você tomar um antibiótico, ele vai fazer efeito ali, você acreditando naquilo ali ou não. Então a ciência não é uma crença como uma religião ou como uma superstição. Você pode comprová-la cotidianamente, de maneira empírica, de maneira racional, de maneira consistente, não é uma crença. Me assusta que 40% das pessoas que fizeram essa enquete pensem que é uma crença. Porque não é. É algo que está em transformação, é algo que está sempre se desenvolvendo, sempre criando novas respostas, ou encontrando novas respostas mais profundas, mais exatas, ou mais perto da realidade, mas está longe de ser uma crença. Não é igual acreditar se existe alma ou não. A gente não sabe se existe alma ou não. Pode ser que haja, pode ser que não haja, pode ser que exista Deus, pode ser que não exista Deus, pode ser que tenha existido unicórnios ou não, mas a ciência não é assim, não tem esses mesmos métodos, não tem o mesmo procedimento e não parte do mesmo princípio. Outra resposta, eu acho que essa eu já esperava que fosse mais ou menos nessa faixa, que deu quase 30%, que é a desigualdade é um aspecto inerente das sociedades para o qual não existe solução. Muitas pessoas acreditam nisso, talvez até eu acredito um pouquinho nisso também. Eu acho que não só as sociedades, como a própria natureza é desigual. Há quem oprime os outros, há quem seja predador e seja presa. Toda a natureza possui esse desequilíbrio, mas, por outro lado, eu não sou o tipo que acredita que não existe solução. Eu acho que talvez haja solução para alguns tipos de desigualdades, que a gente pode atuar para tentar reduzir as desigualdades e transformar a vida dos outros um pouco melhor. Então eu não acho que não tenha solução, embora eu acho que seja essencialmente desigual. Outra pergunta também que me deixou um pouco cabreiro foi se a gente precisa de um líder forte para pôr ordem na casa. Esse é um dos grandes fatores, um dos grandes elementos do fascismo, de regimes autoritários, que é um líder forte, um líder carismático, um líder que tome a rédea das coisas e às vezes passe por cima de parlamentos, passe por cima de congresso, acabe com o sistema democrático porque acredita que aquela pessoa ali pode dar um jeito nas coisas. É muito perigoso, não acho que numa democracia ou num sistema livre, a gente tem que confiar tão cegamente assim em líderes carismáticos ou em líderes com pulso forte. Porque já falei em outro vídeo aqui sobre o poder, né, como o poder corrompe, como o poder é uma força que realmente transforma as pessoas, e se você tem uma pessoa que é extremamente carismática, ou extremamente poderosa, ou influente, a probabilidade dessa pessoa se deslumbrar com o poder e abusar do poder é muito grande. Eu penso o contrário, inclusive. A melhor coisa, além de haver um governante ou alguém que seja a figura principal, é preciso de muitos mecanismos para controlar essa pessoa e dominar o poder dela. Mesmo se ela tiver um pulso forte, tem que haver mecanismos para segurar aquilo ali, para que as coisas não descambem e não saiam do controle. Mas no geral, como eu disse, essa enquete aqui, se eu considerar que vocês responderam sinceramente essa enquete, demonstra que um público aqui tem um bom nível de pessoas que acompanham. Eu já sinto isso pelos comentários também que vocês deixam, né? Sempre há debates muito enriquecedores por aqui, sempre é possível trocar ideias com pessoas, mesmo quando pensam muito diferente de mim. Então, eu acho que isso aqui reflete algo que eu já tenho a impressão de vocês, que é um público que está disposto a trocar ideias, que está disposto a entender uma perspectiva diferente, porque muita gente que acompanha aqui não concorda com tudo que eu falo, e eu acho que isso é natural, é correto. Vocês têm que questionar, vocês têm que refletir, gente. O mais importante é isso, é vocês questionarem as autoridades, as figuras de autoridade, as referências, as fontes, e tentar encontrar uma resposta por conta própria, dialogando com diferentes fontes, com diferentes pontos de vista, com diferentes interpretações do mundo, para você atingir uma visão mais correta do mundo. Inclusive, esse é um método científico, de certo modo. É você investigar as coisas, questionar essas coisas,
pôr à prova e ver aquilo que funciona ou não funciona. Então, obrigado a todos que participaram de novo, e eu acho que um dia eu vou voltar a fazer outras enquetes aqui. Eu gostei muito desse feedback, eu gostei muito dessa troca que houve e da participação que vocês tiveram aqui, foi bem legal. Então, um abraço para vocês. Se vocês não fizerem enquete, ainda dá tempo, pode ir lá, clicar no link aqui embaixo, fazer o teste, descobrir se você é um fascista ou não. Assista também um vídeo sobre o fascismo, que explica quais são essas posições, quais são esses pontos aí que Humberto Eco explica, e também um outro intelectual norte-americano, historiador do fascismo, que é o Robert O. Paxton. Então, obrigado e um abraço para vocês. Dê joinha se gostou desse vídeo, deixe seu comentário, diga o que você pensa sobre essa enquete, o que você achou aí, se você não gostou, se você gostou. Se você concorda com o resultado também, deixa aqui embaixo e a gente se vê por aí. Tchau!